primeiro episódio do podcast do... Não sei o que é isso aqui. Tem uns trocadilhos muito bons pra se fazer, mas eu não vou lembrar agora. No momento, tipo assim, quando a gente é colocado on the spot, assim, sabe, tipo, no momento, já fica, puta que pariu, eu nunca tenho nada pra falar. Falo Tagalog. Eu não falo Tagalog. Tagalog é interessante. Toda vez agora que eu vejo coisa escrito Tagalog, eu rio. Coisas que a gente achou que a gente aprendeu sobre o Wittgenstein, a gente aprendeu sobre um idioma falado nas Filipinas. Não, Tagalog. Então, você prefere que a gente, retome, desde o início do texto do Hegel, ou a gente vai mais por, perguntas, assim? O que tu acha melhor? Eu acho que a gente retoma a partir do recorte, como diz a Silvana, do que a gente acha que vai ser o problema. Uhum. Porque aí dá pra gente destrinchar melhor o que a gente quer abordar, quais são as dúvidas. Certo. Vamos lá. Então, eu acho que é uma aposta bem válida dizer que a questão que o Repa vai cobrar na prova vai ser alguma coisa sobre a crítica imanente, né? Porque é o que ele mais fala, né? É o que ele mais fala, é o que os artigos dele são sobre. Então, talvez a gente possa reconstruir o texto do Hegel para culminar e tentar compreender do que vai se tratar a crítica imanente de fato, né? Só que isso requer que a gente volte lá pro começo. Que quer falar, vamos meter o pau no Kant, que o Kant fala de uma crítica da razão, de um tribunal da razão, que a crítica não passa sobre uma crítica. É, isso mesmo. Então, vamos lá, se eu falasse perguntasse, Lohana, o que o Hegel quer falar do Kant aqui? O que você me diria? Vamos voltar aos primórdios da humanidade. Vamos falar sobre o Hume. O Hume, ele traz um problema sobre o conhecer absoluto. E aí vem o Kant falando, não, vou acordar do sonho dogmático e eu vou resolver isso aqui. E aí ele fala que tem uma resolução, você consegue conhecer tanto pelo sentido quanto pela razão. Só que seu conhecimento tem que passar por um tribunal da razão pra ver se ele resiste à crítica. E aí a partir daí que eu me pergunto no Kant. O Kant pra mim ainda acaba aí. Então, eu acho que uma maneira que organiza bem isso é pensar que o Kant está lidando com um problema que é não só o Hume, mas o embate do empirismo com o racionalismo. Porque, ambos falam coisas diferentes sobre questões metafísicas e não tem como tu discernir quem está certo e quem está errado, porque são justamente questões que vão para além da experiência, né? Como Deus. Então o Kant acredita que a gente consegue de alguma maneira se acertar sobre isso, saber discernir o que é verdadeiro do falso, justamente colocando um tribunal da razão para o conhecimento, né? Falar, olha, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, que para ele vai passar pelas categorias, né? Enfim, isso não cabe entrar aqui. A questão é que ele estabelece esse tribunal, só que esse exame do conhecer que ele propõe leva ele não a saber de fato o que é Deus, o que é a imortalidade da alma, o que são essas coisas que os outros diziam saber, mas não dava para ter certeza se sabiam. Ele chega à conclusão de que na verdade eu não posso saber essas coisas, porque elas não se manifestam na experiência, no fenômeno. Então, o Hegel vai dizer que essa ideia de examinar o saber leva a um contrassenso, leva ao contrário do que ele se propunha a fazer. Então, peraí, vamos colocar o pé no freio. Então, pro Kant, eu consigo saber o que é falso, mas saber o que é verdadeiro eu não consigo. Nem exatamente isso. Então, qual é a função do Tribunal da Razão, pelo amor de Deus? A função do Tribunal da Razão é justamente saber aquilo sobre o qual eu posso saber e o que eu não posso saber. Tá, ele não chega, na verdade, nem na falsidade. Ele chega, posso saber sobre isso. Talvez eu não saiba, talvez eu saiba. Isso. Eu sei sobre os fenômenos. Ou seja, o cara me escreveu um tijolo chamado Crítica à Razão Pura, que vou ficar em cima do muro. Só sei que nada sei. Na primeira edição, talvez ele falaria que, olha, eu não posso saber sobre Deus, tal. Depois ele vai dizer que a gente não pode conhecer, mas a gente pode pensar, né? Mediante a moral, mediante a prática. Mas pensar não implica em saber. Eu posso pensar na montanha de ouro, não vou saber se existe uma montanha de ouro. Exatamente. Pro Kant vai ser justamente isso. Eu não posso
conhecer de fato Deus, eu posso só postulá-lo para agir moralmente. Mas não tipo, saber que Deus ele é onipotente, onipresente. Bom, assim. Tá. Mas o ponto é, ele faz essa linha ó, do fenômeno para cá eu posso saber, do fenômeno para lá eu não posso saber. E aí, em termos hegelianos, o fenômeno para lá é a coisa em si, o fenômeno para cá é para outro ou para si. Isso me confunde também. São coisas parecidas. Porque eu sei que, tipo, o objeto pra mim, que no caso é a consciência, que o Repan demorou 14 aulas pra dizer que o objeto é a consciência, eu sei que é a coisa para mim. O objeto é a coisa em si, que eu nunca vou conseguir conhecer completamente, porque o meu conhecimento ele tem essa tendência de se formular, se destruir, se formular de novo. E para os outros, eu não lembro o que é. Eu sei que a coisa ela pode ser para mim, principalmente na consciência. Então, é que isso aí, a gente vai ver, isso que tu falou é o nosso objetivo, a gente tem que chegar nisso aí. Porque, bom, enfim, não cabe comentar, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nisso. Porque, assim, vamos retornar a Kant. Da experiência pra cá, então tudo se manifesta na minha experiência. Da experiência pra lá é tudo aquilo que nunca vai se manifestar na minha experiência, como Deus. Isso tudo que é ideia, no caso, tudo que é pensamento. Tipo, tudo Platão, de ideia, tudo que é pensamento é do fenômeno pra cá. Nem exatamente isso. Tipo assim, uma coisa que não é só pensamento, são aquelas 4 grandes questões, né? Que é Deus, imortalidade da alma, liberdade humana e final e início do universo. É metafísico, inteligível ao máximo, metafísico ao máximo. Isso aí, obrigado. É o ente enquanto ente. Cadê o Cadu enfiando pipa? Então, isso aí, essas porra aí que ele tá pensando, isso que ele tem em vista. O ente enquanto ente é do fenômeno pra cá. Isso. É paralelo do fenômeno. Pra lá. Não sei porra nenhuma isso aí não sei o que é. Para cá é o que eu sei sobre os objetos. Sobre os fenômenos, a maneira como eles se manifestam. Mas justamente eu nunca posso, de fato dizer, não, os objetos são isso em si. Porque eu só conheço fenômenos. Tá ligado? Então eu não conheço objeto. Eu não conheço esse livro em si. Eu conheço o objeto livro. Eu conheço o fenômeno livro. O fenômeno livro, que é o que está acontecendo agora. Exatamente. Então a ciência pro Kant vai ser a ciência da experiência, as ciências naturais, né? Tipo, a física não tá nem aí se o livro em si é dessa ou daquela maneira. Ela tá preocupada com, como é que ele se manifesta para nós na experiência, como a gente pode manipular e controlar isso, né? Então isso seria um modelo de ciência muito, tendo em vista o que o Kant falava. Só que o problema pro Hegel é que justamente, esse tribunal da razão que faz essa distinção da experiência para cá, da experiência para lá, produz essa impossibilidade de conhecer o que está da experiência para lá. Aqui também outro problema que me ficou marcante que o Hegel aponta é que o tribunal da razão do Kant ele já pressupõe certas verdades. A gente vai chegar nisso aí também. Essa é a outra. Tem 2 elementos críticos que o Hegel traz, né, para isso. Porque primeiro essa contradição que ele faz o tribunal da razão para conseguir conhecer, mas ele chega à conclusão de que ele não pode conhecer. Então para ele é o que ele chama de contrassenso. E do outro lado ele vai dizer que essa crítica da razão não foi radical o suficiente. Porque ela ainda tinha todos esses pressupostos, especialmente da separação do sujeito do objeto, a separação entre o saber e o absoluto de um lado, o verdadeiro de outro. Não entendi, repete. Então ela pressupõe separação entre o sujeito e o objeto. E ela pressupõe também... Mas o que é o sujeito e o que é o objeto, nesse caso? Ela pressupõe que existe esse negócio, que é o sujeito, em si, né? Ele dado ali. E que o objeto é uma outra coisa. Que essas duas coisas não interagem. Eu existo, mas a minha consciência não sou eu, é outra coisa. Não, Eu sei que eu tô usando para termos cartesianos, mas sim, fica mais prático. O importante disso é pensar que separação de sujeito e objeto quer dizer que é uma coisa independente da outra, que uma não está fazendo a outra. Mutuamente fazendo. O predicado não faz sujeito. Exatamente. São coisas assim, não tem nada a ver com a outra. Eu
sou eu, independentemente dessa cadeira, dessas coisas todas que estão acontecendo aqui ao meu redor, tá ligado? E que tipo, e que por isso é um objeto que eu posso conhecer objetivamente, que eu posso manipular e coisas assim, sabe? Então dá pra dizer que o Sócrates é branco, o Sócrates é Sócrates independente de ser branco, ele não precisa ser branco para ser Sócrates. Tipo, dá pra ir por esse lado, mas tipo, o que é importante pro Kant é justamente do ponto de vista do conhecimento. Sei. Ó, existe o sujeito que conhece, o objeto que é conhecido. Existe o sujeito que é ativo, o objeto que é passivo. Todas essas dicotomias, tá ligado? Até por isso que independente de eu ser eu, essa cadeira é uma cadeira. Isso. Tá. Exatamente. O Kant pressupõe toda essa separação. E até vou voltar aqui pra pegar, porque tipo, é uma passagem muito importante, assim, eu Vou acho. marcar aqui junto também, cadê meus lápis? O cara vai olhando em alemão, mano, pra você ver como ele é pico. Não tá falando alemão, eu tô apontando pra cá, na verdade. É que eu tô vendo você apontar pra coluna, eu não falei, caralho, vai meter essa mesmo? Não tenho essa pretensão, não. Eu me sentia aquela sua figurinha lá em alemão, sabe? Aquele emoji. Aufheben. O que é Aufheben? É só pra sumir. O que é isso pra sumir? Vai, isso aí, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, vamos. Vamos chegar lá. Parece a obra do monotrilho, a gente vai terminar, né? Um dia a gente vai terminar isso aí. Um dia a gente chega na cidade de Tiradentes, calma lá. Já tá construindo perto de casa. Então, na 86, aqui no grifado aqui embaixo, ó, que o absoluto esteja de um lado e que conhecer esteja de outro lado. Aqui. E um pouco mais embaixo, que o conhecer estando fora do absoluto e também assim fora da verdade, seja não obstante verdadeiro. Tá aí, mano. O cara lançou a braba. Isso aí é importante de ter em mente, ou seja, tipo, existe uma separação entre, por enquanto a gente pode falar do absoluto como coisa em si, né? Vamos dizer assim. Tá. Uma coisa em si do Kant. Então, pro Kant tem essa separação entre o sujeito e a coisa. Isso mesmo. Agora, pro Hegel tem também? Em um outro sentido. Ele desafia um pouco isso, embora mantenha um certo sentido. Mas isso extrapola até mesmo o nosso texto aqui. O que o Hegel vai querer dizer é que tem uma dependência muito mais forte entre um e outro do que o Kant admitiria, por exemplo. Entre o sujeito e o objeto. Que um, na verdade, acaba aqui constituindo o outro mutuamente. A famosa dialética. Mas enfim. Tô tentando pensar de uma maneira simplificada em termos que me sejam palpáveis mentalmente. Então, retomando de maneira... Tipo, o objeto me determina na mesma medida que eu determino o objeto. Isso mesmo. Já vi essa frase em algum lugar, mas... Não, mas é isso mesmo. Não, sei que é isso aí. Mas que fica confuso como o objeto determina a mim na mesma medida que eu determino ele como conhecimento. Porque se a consciência essa coisa cíclica, na verdade, como é que eu conhecer essa cadeira, determinar que essa cadeira ela é preta e ela está totalmente bagaçada, determina também quem eu sou? Vamos pensar num bem palpável, a memória. A memória não é tipo o registro que tu tem de vários objetos? Então, se eu voltar, a reconstituição, na verdade, seria eu voltar aqui e essa cadeira não está mais esbagaçada. E aí, a cadeira não está esbagaçada. De alguma maneira a gente pode, tipo assim, suponha que um evento muito determinante na tua vida a gente pode dizer que é um objeto que tu encontrou, tá? Vamos supor que a gente possa usar esses termos. Esse objeto determina quem tu é, sabe? Então, nesse sentido, tu foi constituída pelo objeto. Tipo o período de ser petista durante a eleição. Vamos pensar, vamos pensar numa situação muito concreta. Vamos pensar que um bolsominion é um objeto. Dali. Aí, tu chega lá, tu começa a conversar com ele e começa a falar um monte de bosta. E tu fica muito puta. Esse objeto constitui a tua consciência. Tu tava puta, agora tu não tava puta, agora tu tá puta. Ao mesmo tempo que eu deixo o bolsominion puto. Exatamente. Não, objeto. Tá ligado? Agora. Tá ligado? Tipo Entendi. assim. Então, tem uma relação mútua acontecendo ali. Claro que, mas é um sujeito, mas isso é uma versão que pode acontecer. Dá pra aplicar isso no exemplo da feira, né? Exatamente, a cera se construiu de alguma maneira. Era muito da feira, muito sonho. O Sacrini falando agora nas nossas consciências. Eu tô esperando ele sair dessa portinha aqui. Provavelmente valeu. Então, a gente tem essa... Mas voltando aqui, né?
que é importante que é a ideia de que existe por um lado o saber e o absoluto, ou seja, tipo que ele fala assim, o saber é uma coisa que é verdadeira, mas que não é absoluto, sabe? E que o absoluto é verdadeiro, mas ele não entra no saber. Então essa separação é um outro pressuposto que tem na filosofia do Kant, que o Hegel quer separar. Para ele as coisas vão estar concentradas, unificadas de alguma maneira, assim. Dá pra dizer então que absoluto ele é a coisa em si. Sim. Ao longo do tempo a gente vai descobrir que não é, mas nesse estágio agora a gente pode dizer que sim. Aí não é. Aí não é, famoso, né? Aí não é. Mas em termos bem, tipo assim, no momento que a gente tá agora, sim, a gente pode falar que o absoluto é a coisa em si. Achei de mistériozinho esse Hegel, hein? É isso mesmo, isso um semestre inteiro pra pegar essa bodega aí, né? Então beleza, então a gente... Já foi 2 parágrafos, hein? Vitória. E aí o que o Hegel vai tratar também é que tipo... Lembra aquele bagulho lá do querer aprender a nadar sem entrar na água? Sei. Então, essa é outra questão que ele vai fazer pro Kant. O Kant ele quer saber qual o conhecimento é verdadeiro e qual não é, sem conhecer, tipo assim, sem estar conhecendo. Que é a prova herdada do racionalismo, né? Tipo, eu posso conhecer o Rio de Janeiro, tem que ir pro Rio. Isso, tipo, como é que você vai conhecer antes do conhecimento? Tipo, você não pode fazer uma separação assim tão... Tá ligado? Então a gente pode colocar esses 3 grandes pontos de inflexão, assim, da crítica que então, que o saber é verdadeiro, mas não é absoluto e vice-versa. Isso. Nadar sem entrar na água e o contrassenso, que é o do... O exame do saber que leva ao não saber. O contrassenso do tribunal. O contrassenso do tribunal, pode dizer assim. Tipo, 3 grandes, tipo assim, de maneira esquemática, né? 3 grandes pontos pra se... Que o Hegel vem botar o dedo aqui nessa ferida. Falar, e aí, Kant? Ele vai falar, isso aqui tá errado. Desculpa, você tá sendo burro. Você tá sendo burro, Kant. Agora, essa é a posição do Kant que o Hegel tá querendo criticar. Por outro lado, tem a concepção do Schelling, que, sim, em termos chulos, é a oposta do Kant. Se pro Kant a gente tinha que antes fazer esse exame do conhecimento para depois chegar à ciência em si, né? Tipo assim, a ciência para estudar e tal, de fato, e que levava a gente não poder conhecer a coisa em si. Pro Schelling é o oposto. Pro Schelling a gente parte da ciência já pronta, a gente parte do absoluto. Mas como é que a gente parte do absoluto? Porque a gente tem uma intuição intelectual a qual nós temos acesso à indiferenciação entre o sujeito e o objeto. E pra ele é um negócio bem místico mesmo, assim, é um bagulho do tipo assim, só alguns eleitos e vão ter alguma experiência limite em que eles vão, tipo assim, tem um negócio muito louco, eles vão perceber que eles são a natureza é eles, e que não tem essa diferenciação entre sujeito e objeto. E que é isso aí, tá ligado? Usava muito ópio, isso sim. Então, exatamente. E aí, a partir disso, ele vai falar, a gente tem que começar por isso, a gente tem que começar pela ciência absoluta, pronta, e só transmiti-la para as outras pessoas. Tá, então o Schelling é aquele cara determinista que acredita que há pessoas que nasceram aptas para a filosofia, outras nem tanto, e o dever da ciência nascer é apresentar essa ciência para as demais, porque só elas têm a chave para sair desse saber. É que tá dando minhas costas. Às vezes também. Então, por isso mesmo que eu notei que o Ripa falou que a concepção do Schelling é aristocrática. Só tem alguns escolhidos que vão fazer a diferença e que vão ter acesso à filosofia. Tem a intuição intelectual, já está na filosofia. Não tem intuição intelectual, não tá e não tem esperança pra ti. Ou seja, ele tinha um puta de uma autoestima, né? Isso mesmo, ele achava que ele era o cara, porque ele teve intuição intelectual, já era, tá ligado? Isso é a posição do Schelling. Pro Hegel, isso tem um grande problema, que é o fato de que é o que tu já apontou, na verdade, né? Se eu simplesmente ir pra ti e falar assim, ô Lohan, eu sei do negócio, tá ligado? Eu descobri o bagulho. E aí eu começo a falar, não, porque a verdade é que a Terra, na verdade, é um buraco louco, que dentro tem e começa... Por mais que, vamos supor, que eu esteja certo de verdade, o que tu vai falar assim pra mim?
Não tem prova empírica disso. Você tá partindo de conhecimento tirado da sua própria cabeça. Não tem uma experiência que vai te levar a absoluto. Você tá partindo de um pressuposto que você julga ser absoluto. E tu precisa aceitar esse meu pressuposto? Não. Lógico, tu pode falar isso. Que besteira é essa aí, cara? Justamente. Lógico que a Terra é plana, mano. Então, tu pode... Em outros termos, tu não precisa reconhecer os meus pressupostos. Porque eu tô te impondo um critério que te é exterior. Interessante. Exatamente. Então tá aí, mano. O cara comprou briga com 2 mano e agora tem que se virar. Exatamente. Então, e qual vai ser o problema pro Hegel? Vai ser uma quebra das relações de reconhecimento. Eu não vou ter como transmitir direito o meu saber, porque na concepção do Schelling, ou eu já estou na filosofia, ou eu não estou. Ou mora na filosofia, ou não mora. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho como te ensinar filosofia, tu não tem como chegar até a filosofia. Ou tu é um eleito, ou tu não é um eleito. Então isso por definição é impossível ver uma ciência, porque só vai entender ciência quem nascer com genes perfeitos para entender ciência. Exatamente. Outra passagem pra tu circular, porque essa é aqui, pra mim, melhor define a posição do Schelling. Deixa eu achar. Pra eu circular, o Vinha não circulou. Não, é que eu peguei essa parte depois. Na minha fenomenologia do espírito ela tá circulada. Você tem os dois, o seu comentador e o texto normal. Eu gastei metade do meu 13º nisso aí, mas... Nossa, eu na feira do livro li. Aqui, na 88, mediante tal asseveração, tu consegue pegar aqui? Mediante tal asseveração, a ciência declararia seu ser sua força. Mas também o saber não verdadeiro se reivindica do fato de que ele é, e assevera que para ele a ciência nada é. Entretanto, um seco asseverar vale tanto quanto o outro. Palavra da salvação. Essa aí pode riscar do lado e falar Schelling. Isso aí é o problema que o Hegel tem com a concepção do Schelling. Porque esse negócio, né? Eu venho e falo pra ti, Lohan, Deus é amor. E tu vem e fala pra mim, Deus é ódio. Coisa boba assim. Deus existe. Um seco asseverar vale tanto quanto o outro. Isso vai assim, puxando assim pra o que eu conheço. Um bagulho já vindo da Idade Média, que existe pessoas com conhecimento iluminado, né? O conhecimento revelado. Aqui tiraram Deus e colocaram a natureza. A natureza faz isso de tal modo que o cara chega na conclusão sozinho. A gente pode pensar que tem uma relação com a ideia de iluminação divina e coisas assim, né? Tipo... Eu acho difícil ele puxar pra esse lado divino. Acho que ele fala, não, naturalmente tem pessoas que são mais aptas do que outras. Pro Schelling, sim. Mesmo que pro Schelling tenha um lado meio místico, assim. Tipo, tem um negócio meio espiritual acontecendo ali. Embora eu não saberia dizer se cristão ou religioso, mas espiritual com certeza. Místico talvez seja o termo mais adequado. Ok. Mas isso é importante, essa ideia de assim, tipo, eu falo uma coisa, tu fala outra, e nenhum de nós precisa aceitar a ideia do outro. O problema do conflito, você não tem um conflito pra debate. Que o Sim queria... Que o Sim queria falar, tipo, não, mano, esse é o problema. Como é que você vai fazer um debate ético se o cara fala assim, não, minha fé eu não vou debater? Então, exatamente, o cara tem um critério. Como é que vai impor um critério exterior ao cara? Ele não precisa aceitar. Ele pode falar, não aceito. E aí? Eu tenho o meu critério. Não tem um ponto médio entre essas teorias. Isso aí, não tem como. O que o Hegel agora vai fazer, qual vai ser a mágica solução dele? A apresentação do saber que aparece. O que isso quer dizer? O que tu acha que isso quer dizer? Fenômeno. Isso aí. E o outro termo é saber exposição do saber fenomênico. Essa é a solução do Hegel. Porque se ambos enxergamos e conseguimos ver o fenômeno, a gente tem um critério para definir o que é verdadeiro sobre esse fenômeno. Vamos chegar lá, a gente sempre chega lá. Vai, o Oliva 2. Então, tipo, o negócio dele vai ser falar o seguinte, beleza, agora a gente vai simplesmente seguir uma consciência simples em todos os passos que ela dá até chegar à ciência completa, até o absoluto, de modo que a gente começa pelos próprios critérios dela e mostra como ela chega até o absoluto. Então eu não estou impondo um critério exterior a ela, eu estou mostrando como ela, dentro dos próprios termos, dentro do próprio critério que ela dá, chega até o absoluto.
E eu como filósofo, né, nós como filósofos, a gente só vai observar esse processo pelo qual ela chega até o saber absoluto. Por isso que ela é objeto. Isso, exatamente. Essa consciência é o nosso objeto de estudo, por assim dizer. Pode falar. Isso resolve o problema do Kant, por um lado, porque parte justamente da consciência como ela se dá, né? Tipo assim, a consciência mesma, essa que a gente está estudando, está sempre examinando o próprio saber. Aquele negócio que a gente falou naquela aula do se bate ou não bate, sabe? Tuque. É o tuque. A consciência sempre está examinando o próprio saber. Então, o exame do conhecimento crítico é movido por algo que a própria consciência faz sobre ela mesma. E aí a gente já está começando a pensar na crítica imanente. Então, essa redução da consciência para uma simplicidade é aquele famoso exemplo do vamos pegar suponha que jogue humano completamente desenvolvido, na humanidade agora e deixa ele observar. Ele não conhece nada. Deixa ele observar. Esse é o estado mais simples da consciência. Isso, que é a certeza sensível. Que é o que ela diz? Ela diz: olha, eu só tenho certeza disso que eu sinto, disso que tá me vindo aqui, só isso é verdadeiro. E aí vai construindo dessa sensível pro absoluto. Isso. Que é inteligível ao máximo. Isso aí, isso mesmo. Então isso resolve o problema do Kant, né? Porque mostra uma conexão entre passa uma passagem, né, do fenômeno até o absoluto e já mostra com o sujeito e o objeto meio que se codeterminando, né? E resolve o problema do Schelling porque agora não tem a ciência não está impondo um critério exterior à outra consciência. A própria consciência está se dando o critério por meio desse exame que ela faz sobre ela mesma, chega até o absoluto. Tá ligado? Então esse é a maneira como ele resolve os dois problemas, por assim dizer. Ele tem a apresentação, o caminho da alma se depurando em espírito, no meio das estações. Mas isso é misticismo, né? Isso aí não é tão relevante assim, mas tipo, pra entender mesmo, o importante é isso, é o caminho da consciência natural em direção ao saber absoluto. E o que é importante de como esse caminho acontece? Ele acontece por meio de dúvida e desespero. O caminho do desespero, o caminho dessa prova aqui. É isso mesmo, o caminho do desespero e o caminho da dúvida. Por que caminho da dúvida? Dúvida no sentido de um ceticismo mesmo, de um constante ficar interrogando, sabe? Ele fala sobre isso aqui. Isso, exatamente. Eu não lembro o trecho, mas eu li hoje isso aqui. Mais pra frente um pouquinho só. Um parágrafo, é pouco. Eu gosto muito da definição que ele dá de dúvida, que é penetração. Penetração. É penetração consciente na inverdade do seu saber. Eu acho que essa é uma definição que ajuda muito a entender o que está acontecendo aqui. Penetração consciente na inverdade do saber. Isso. Beleza. Exatamente. Então, tipo, então a consciência está constantemente se interrogando o saber que ela tem, ela nunca se satisfaz. Isso se torna um desespero porque ela vai sempre percebendo que o saber que ela tem não corresponde, que ele não dá conta da realidade, tá ligado? Isso que ela postula como verdadeiro não dá conta dos saberes que ela tem em cada caso, sabe? Tá, não entendi. Eu me perdi. Tipo assim, que a gente vai ter que avançar um pouco, a gente vai pular um pouco pra frente, mas vai ajudar a entender. Tem a distinção que ele vai dar do momento da verdade e o momento do saber, a consciência. O momento da verdade é aquele critério que a consciência dá, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é verdadeiro. Padrão de medida. Lembra? Isso tá fresco. Então, a consciência dá o seu próprio padrão de medida. Então, eu vou falar assim, Lohana, só é verdade o que aparece pra mim por meio dos meus sentidos. Eu dou esse padrão de medida. E agora, que é o momento da verdade. E agora, por outro lado, eu vou ter os meus saber, que são todos esses casos, e eu vou sempre estar medindo se um bate com o outro, certo? E aí, para usar o exemplo do Repa, né? Eu tenho essa ideia de que tudo que me vem imediatamente é verdadeiro. Só que se eu escrevo numa folha de papel, agora é noite, e depois eu escrevo na folha de papel, agora é dia, para a consciência para qual só o que está imediatamente posto ali é verdadeiro,
as duas são informações contraditórias, né? Então ela percebe que a efetividade do saber dela não bate com o padrão de medida. E isso gera uma crise na consciência, e é nessa crise, que é o desespero, que ela vai, por meio da negação determinada, né, produzir uma outra figura da consciência com um novo padrão de medida, e que vai de novo tentar investigar a realidade para ver se os saberes efetivos que ela tem vão bater com o padrão de medida que ela dá. Então, a verdade ela é fenomênica e o saber é o critério que eu uso para analisar esse fenômeno. O contrário. O saber é fenomênico e a verdade é o critério que eu uso para abstrair o saber. Isso, momento da verdade, padrão de medida, o critério que tu dá, o momento do saber, que é que são os saberes efetivos que tu tem, os casos, os fenômenos particulares que tu vai estudando. Eu não sei se você já viu aquele meme da pedra do tempo. Não. É uma pedra que fica pendurada assim, aí tá lá, pedra do tempo, a legenda. Se a pedra está molhada, choveu, se está balançando, é terremoto, se está branca, é neve. Então, o que acontece com a pedra é o saber fenomênico. O padrão de medida que eu tenho é quando eu olho para a pedra não está mais seca, por exemplo, ela está molhada. Então eu tenho que rever o padrão de medida e falar, então choveu. Isso, exatamente. A diferença é que tu vai sempre, em todos os casos tu tá sempre dando um critério de verdade, né? Falando X é verdadeiro, Y é verdadeiro. É aquele bagulho que eu te mandei. Então, para todo X, se P, então o quê? Pode dizer. Se P, então X é P. Eu posso dizer assim: X é verdadeiro. Então, tudo que for X é verdadeiro. Só que você começa a perceber que tem X que não são verdadeiros. Então, tu percebe que esse primeiro conjunto. Assim, tu postulou que X e verdadeiro são um conjunto igual, né? Só que tu começa a perceber que tem verdadeiros que não são X, que tem um verdadeiro que é Y, que tem um verdadeiro que é Z. E por tu ver que tudo que é verdadeiro não está dentro do teu conjunto, tu tem que modificar o teu conjunto. É o problema do alguns. Alguns homens são mortais. Então implica que haja homens que pelo menos um não seja. Então, isso muda o conjunto inteiro, eu tenho que rever qual que é a verdade. Exatamente, isso vai constantemente acontecendo assim. E essa é a maneira como esse procedimento vai acontecendo assim, E por que isso acontece? Porque a consciência própria tem uma determinidade. Ela fala que o verdadeiro é a adequação entre o conceito e o objeto. Isso é o alvo que ela tem, né? Como está aqui na na 91, bem no início do 8. O alvo, porém... Aí tu pode colocar só, o alvo, porém, e daí um pouquinho mais para baixo, onde o conceito corresponde ao objeto e o objeto ao conceito. Então a busca da consciência através da dúvida é conseguir essa correspondência entre o objeto e o conceito. Tá aí o caminho do desespero. Isso que é entre crise, meu Deus, eu não sei e eu tenho que tirar de novo. Quando ela percebe que o que ela deu de critério da verdade não tá mais batendo. E ela entra em crise, ela tem que reformular. E é por isso que ela fica em desespero, porque ela percebe que o que ela tinha como verdadeiro não era. Isso é muito dramático. É um negócio meio meu Deus. Meu Deus, errei a conta aqui. Merda. Ou melhor, eu acho que uma maneira interessante de pensar nossa, tem que ter um problema matemático, né? Ele tá fazendo ele e tu percebe, putz, eu usei a fórmula errada. Mas porque a fórmula é como se fosse o teu padrão de medida, né? Tu percebeu, putz, eu tô usando uma fórmula errada, que não dá conta do meu problema, que dá um resultado absurdo. Quando tu... Sabe quando tu fazia, cálculo de, área de quadrado, né? E dava um resultado negativo? Como é que porra da área vai ser negativa? Como é que vai ter negativo? Como é que o tamanho da construção vai ser negativo? Aí tá bom, acho que minha fórmula tá errada, né, porra? Então é mais ou menos isso, tu percebe, a fórmula que eu tô usando tá errada, então tem que ter uma nova fórmula pra definir o que é verdadeiro. Entendi. A dúvida é isso, a dúvida é o momento que tu fala, puta que pariu, sabe? Caguei no pau, sabe? Errei.
Ih, deu merda. Deu merda, é o momento que tu fala isso. Deu um número muito diferente das alternativas. Tem alguma coisa errada. Exatamente, porque tem 4 alternativas que tu vai ter que escrever, tipo assim, e dar o teu resultado. E não dá, né? Então, tipo, esse é o alvo, por isso que a consciência sempre fazendo esse movimento, porque ela sempre tá querendo encontrar um momento em que as duas coisas estão batendo completamente uma com a outra. Certo. E isso é o alvo. A maneira como ela faz isso é justamente por meio da negação determinada. A negação determinada é a crítica imanente, que é uma crítica interna. Isso. Porque quando a consciência faz isso, de falar, olha, esse meu saber não está batendo com o meu critério de verdade, é algo que ela faz internamente à consciência. É uma comparação que ela faz consigo própria. Então, e aí a negação determinada é justamente porque, tipo, quando dá esse problema, a consciência não simplesmente fala, então nada é verdadeiro. Ela nega, mas ela nega algo. Por isso que a negação dela não é geral, mas ela é determinada, porque ela é a negação de algo. Então, ao contrário do que seria a dúvida hiperbólica, eu vou duvidar de tudo, a negação determinada é tipo, olha, eu sei que isso aqui não é verdade, eu sei que essa fórmula aqui tá errada. Então eu preciso buscar uma outra fórmula. Sim, não é, a matemática não tem solução, a matemática é uma verdade. Tu não vai chegar e falar assim, nossa, então todo cálculo é errado, não existe número, não existe nada. Tu vai negar alguma coisa específica que vai te levar a uma outra coisa. É um nada que tem conteúdo, por isso que ele fala isso, né? Por isso que o Descartes, né? O nada girando alguma coisa. O nada o pesadelo do homem francês, né? Porra, isso aí é matar o cara mesmo. Então, tipo, cara, é basicamente isso. Tipo, assim, de crítica imanente e tal. E aí o que é importante colocar é que ela é imanente por, tipo, 3 razões. Imanente, né, de que tá dentro de alguma coisa, né? Ela é imanente porque é a própria consciência que faz consigo mesma, é uma comparação que ela dá consigo mesma. Em segundo, porque, mais uma vez, porque quem dá o padrão de medida é ela mesma. E em terceiro, porque os saberes, né, efetivos que ela tem, com as quais que ela compara ao padrão de medida, é também os saberes que ela tem. Então, em suma, é imanente porque tudo do processo está dentro da consciência, é ela que está fazendo tudo isso. É porque não tem como ser fora também. Exatamente, não tem como ela sair, ela não tem como aprender a nadar sem entrar na água. Caso ela fizesse isso, ela teria saberes pressupostos já, que poderiam ser verdades pressupostas. Exatamente, ela ia ter um negócio externo a ela que ela tá pressupondo, assim, tipo, por nenhuma razão, tá ligado? Cara, tipo, basicamente é isso, assim. Então, tipo, a consciência, ela é partida em 2, né? Ela é dualista, porque ela tem o padrão de medida e os saberes efetivos. E ela tá sempre comparando um com o outro, jogando um contra o outro. E é isso, assim, tipo, e aí ela vai, tipo, conforme ela vê que aqui um não bate no outro, então ela tem uma contradição interna, que faz ela, tipo, levar um momento de crise. E esse momento de crise, no qual ela faz uma negação determinada, vai produzir uma nova figura da consciência com um novo padrão de medida e com novos saberes e assim por diante. Nova figura da consciência. Massa. Sim, trocando em miúdos, assim, é isso. O padrão de medida em geral, é com isso aceito. Tô caçando aqui. Onde foi que o Vini marcou? 93. Sim, esse entrou no 93, tô caçando a coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas contando pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que o padrão de medida até o em si. Aí tá uma coisa aí que o Hegel fala, eu não entendo nada. Então, em si, para o outro. E para nós. Tá, vamos lá, porque a gente já respondeu, agora é só uma questão de organizar isso. Boa, aí que é bom. Vamos lá. Em si é o saber que tu tem da coisa, tipo, específico, sabe? Uma coisa aparece pra mim. O para si, né? Para a consciência. Tá, o para si, porque o em si não é conhecível. Pro Hegel é outra coisa. O em si é conhecível. Eu não entendi. O que é o em si? Tá, vamos por partes, porque as coisas vão fazer sentido, ó. Fora faz. Vão fazer sentido. O para si tá do lado do saber, lembra? Tá. Então é o saber específico que eu tenho do caso. Agora, o que é o em si? O em si é o padrão de medida.
Porque eu falo, a verdade é isto. Então, eu postulo que o em si é isso. É que quando fala medida, eu tenho tendência a pensar naquele copinho de medida de receita. Então, o em si é o copinho de medida. Agora, o para si é o que eu coloco nesse copinho de medida para medir. Exatamente. E aí tu fala assim, olha, não é só o copinho de medida, mas é que tu fala assim, por exemplo, sei lá, quando tu tá fazendo uma receita, tu diz assim, olha, eu preciso de 3/4 de farinha para isso. E aí, o teu padrão de medida vai ser o 3/4 que tá no copinho. Que é o em si. E aí tu vai jogar a farinha e ver se dá 3/4 ou não. Que é o para si. E aí, para a consciência... A mesma coisa que para si. Então, o para si e para a consciência é a mesma coisa. Mesma coisa. Para o outro também. Tem mistério, não. Tudo a mesma coisa. Por que para outro na consciência? É porque, tipo... É que essa diferenciação aqui pro Hegel não vai ser muito importante, porque aqui a gente tá tratando só de uma consciência, né? É que o cara mete os para si em nós, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não entende nada. Então, o para nós é diferente, tá? O para nós é o nós filósofos que estamos observando a consciência fazer esse processo. Então, para nós é o para si, de acordo com o nosso em si, observando o objeto. Então, é que, em tese, o para nós ele tem um olhar objetivo. Sabe? Okay. Em tese ele consegue fazer o puro observar da consciência. Ele consegue só olhar o que ela tá fazendo. Então isso é um resquício de Schelling, pode dizer. Porque o para nós, ele é a consciência que a gente tá observando depois de já ter feito todo esse percurso. Quando ela já chegou na identidade sujeito-objeto e já sabe como as coisas se unificam. Por isso que ela pode observar a ela própria fazendo esse percurso com um olhar objetivo. Então o para nós seria eu observando o caminho que minha consciência fez para entender Hegel. Isso aí. Legal. Tu olha pro passado e fala assim, nossa, eu achava que era isso, depois eu olhei. É negócio, né? Tipo assim, tu começa a ler Hegel e tu acha que Hegel é uma coisa. Daí tu começa a ler, de fato ele escreveu, tu começa a ler, não é bem por aí. E aí o teu padrão de medida, por assim dizer, do que é Hegel muda. É o movimento que o Descartes faz durante a meditação. Ele fala, olha, eu achava que era isso, na verdade não é, então é isso. E ele vai fazendo isso até chegar à conclusão final lá, que é, olha, Deus existe, alma e o corpo são juntas, e é isso. Se a gente fosse pensar nesse sentido, a gente poderia dizer que o Descartes trapaceou, porque ele falou assim, olha, meu padrão de medida é Deus. Assim, ele não fez o padrão de medida, ele pegou um pré-estabelecido que era Deus. Tipo assim, falou, exatamente, que é exterior à consciência dele, né? Justamente a primeira coisa que eu descubro fora da minha consciência é Deus. E eu uso como padrão de medida, é o critério. Descobrindo ele que eu descubro que o padrão de medida é clareza de distinção. Então se Descartes fosse hegeliano, ele não usaria o critério de medida como Deus, mas o critério que ele usou para descobrir que era Deus. Maldito, era hegeliano. Não era hegeliano, né? Não tinha como saber, coitado, nasceu 200 anos atrasado. Burro. Mas é pra dizer alguma coisa assim, tipo, eu não tô lembrado agora na meditação. Eu acho que ele descobre o critério de clareza de distinção na 4ª meditação, né? Quando ele fala do problema do erro. Acho que antes. Tudo aquilo que me é claro distinto tá como a matemática. Ele já tinha dado a certeza da matemática antes do erro. Porque através da certeza da matemática ele dá a certeza da existência de Deus. Não? Não, amiga, não. A cara do estado do Vini foi muito boa. Não, ele justamente tem que provar Deus pra provar que as matemáticas são verdadeiras. E não o contrário. O cara fez o caminho todo ao contrário, né, mano? Então, é isso aí. Isso que é o negócio da cabeça dele, né? Gente, ele é esquizofrênico, tadinho. Mas então, basicamente, é por aí, assim. Tipo, tem detalhes e tal, mas tipo, o grosso, assim, que é mais importante. Tá. Então a alienação que o Hegel fala, que o Marx pega, é eu pegar esse critério não meu, mas externo a mim, e aplicar com padrão de medida a todo saber fenomênico. Seria mais um sentido de, tipo assim... Cara, é que esse conceito de alienação, o Hegel não trabalha muito aqui. Sim, vai ser aquele passo, ele dá uma pincelada aqui, né? Mas vai passar mais por uma ideia do, tipo assim, do externalizar. Isso é muito presente no capítulo 4 sobre a relação entre senhor e escravo. Tipo, o que caberia mais seria o conceito de experiência, né, por agora. Tá. Que é experiência dialética. Que é esse momento em que eu entro é justamente esse contato que eu entro com um objeto que
no qual, tipo, no qual eu mudo, né? No qual eu produzo uma nova figura da consciência. E é por produzir uma nova figura da consciência que é a experiência. Faz sentido. Legal. Então, no grosso é isso? No grosso é isso, assim, achei que foi até mais rápido do que eu imaginei. Eu também, tô estranhando.